Ô, Carla, só pra gente fechar aqui rapidinho, a secretária de saúde aqui de São Luís, a Carolina Mitre, não compareceu à Câmara de Vereadores ontem, embora convocada aí pelos parlamentares. Ela explicou o motivo dessa ausência, essa ausência, Carla? Ela, Gleison, enviou um expediente dizendo que ela estava viajando. Sabendo que já tinha sido essa convocação, vai ficar nesse jogo bem aí, porque toda vez que ela for convocada, tiver que participar da CPI, porque essa convocação não tinha a ver com a CPI, era uma outra convocação, era de sessão mesmo, de uma audiência de convocação, e ela disse que ela estava viajando, só que ela já faltou 2 vezes à CPI, e é a segunda vez que ela não vai na convocação na Câmara Municipal, alegando. Na CPI, a primeira vez que ela não foi, ela disse que ela não sabia se ela seria ouvida como testemunha ou como investigada. E a segunda vez ela também estava com a agenda apertada, não pôde ir. Isso gerou, no caso da CPI, uma ação que o presidente da comissão, o vereador Álvaro Pires, do PSB, entrou na justiça para condução coercitiva dela, para ela ser obrigada a comparecer à CPI, e a CPI pode fazer isso. Está aguardando agora a decisão judicial. No caso da convocação, que era para ter sido ocorrido ontem, né, a presença dela, era para saber das emendas parlamentares, porque essas emendas, elas são impositivas na Câmara Municipal, e 50% do total do valor, ele precisa ser direcionado somente para a saúde. Então os vereadores queriam saber por que não estavam sendo liberadas, não estão sendo liberadas até então, e queriam cobrar isso dela, só que ela não compareceu. Amanhã ela foi reconvocada, né? E amanhã é o prazo final para ela comparecer. No caso dessa convocação, se ela não comparecer, os vereadores têm o poder de afastá-la do cargo, né? E detalhe, a Carolina Mitre, primeiro ela foi em maio na Câmara, ela tinha acabado de assumir, e ela foi completamente evasiva, ela não disse nada, disse: eu estou tomando pé, ainda estou vendo, não sei da documentação, nem coisa do Socorrão 1, que ela era diretora, ela conseguiu explicar, só para vocês terem uma ideia. Então me parece muito que há aí uma tentativa de não dar as explicações necessárias para a Câmara. Os vereadores, entre as suas funções, além de legislar, eles são fiscalizadores do Poder Executivo, na aplicação do recurso público. Quando a prefeitura faz isso, ou não respeita esse papel dos vereadores, ou tem muito a esconder. Porque se eu sou gestora, eu não tenho absolutamente nada a esconder e sei justificar todos os atos que eu assinei, eu vou lá. Eu não escondo um documento, eu não escondo uma declaração. Porque a prefeitura não envia de maneira nenhuma os documentos solicitados pela CPI, tanto que também está judicializado. Os membros da CPI, entraram com pedido na justiça para obrigar a prefeitura a liberar esses documentos. Mas o que fica claro para mim que não é porque a relação é ruim, é porque existem coisas difíceis de ser explicadas, como o contrato de 18 milhões com a empresa do ex-assessor do prefeito Eduardo Braide, para fornecimento de alimentação sem licitação. Então, um claro favorecimento de alguém que já foi assessor do prefeito. Por quê? Era só ele explicar. Porque exatamente essa empresa não tinha mais nenhuma empresa apta a fornecer esse serviço, e por que não foi feita licitação em 3 anos, gente? A legislação prevê isso. E quem está na Câmara agora é o Diego Rodrigues, que é secretário de Trânsito e Transporte de São Luís, se complicando bastante. Confessou lá que tem um déficit de 92 ônibus na frota total, o que eu acho que ele ainda não falou o número real, porque de 2020 para 2023 o déficit era de mais de 200 ônibus. Porque veio a pandemia, eles reduziram e nunca voltou ao número normal. Mas ele disse aí que são só 92 ônibus. Falou que não tem como romper contrato, porque por mais que eles não cumpram, vai ser pior para a população, segundo ele, se romper contrato. Eu quero saber cadê as cláusulas de multas para os empresários, porque então a prefeitura está refém dos consórcios, dos 4 consórcios de empresas de ônibus. Elas fazem o que quer
porque a prefeitura não pode romper um contrato que é oriundo de uma licitação. Isso aí não existe, né? É completamente esdrúxulo. É um contrato que tem uma série de problemas. Se não romper esse contrato, como é que vai ser? Não tem como solucionar. E não pode romper o contrato, então é um poço sem fundo aí, né? Não, então, sinceramente, a prefeitura deveria largar isso de uma vez. Não pode. Constitucionalmente, ela é obrigada a fornecer o serviço de transporte público no direito de ir e vir da população. Enfim, e ele falou também, isso daí que chama mais atenção, que não tem a ver exatamente com a SMTT, mas o Diego Rodrigues, ele já passou por 4 secretarias na gestão do Eduardo Braide. A SMTT é a 4ª. A primeira que ele entrou foi na CEMIT, a Secretaria Municipal de Tecnologia e Informação. É exatamente a secretaria que o Augusto Diniz, estava, né? E ele que se disse o proprietário do Clio de R$1 milhão. E aí foi perguntado para ele se ele conhecia. Primeiro o Diego disse que não conhecia, depois disse que tinha se lembrado dele e que ele era maloteiro. Só que lá na nomeação dele, em janeiro de 2021, ele não foi contratado para ser maloteiro, que eu nem sei se existe essa função. Ele foi contratado como analista técnico da CEMIT, que é algo muito técnico, é tecnologia e informação. E em tese, deveria ter formação ou conhecimento nessa área. Mas aí o secretário disse que contratou ele para ser maloteiro. Vocês sabem o que é maloteiro? Maloteiro é que, segundo ele, levava os documentos, cabalau, levava os documentos em malas, levava os documentos em mala de um ambiente para outro na secretaria ou para outras secretarias. O fato é que a nomeação dele não foi para isso. Só aí já existe um desvio de função e que o secretário, na ocasião, que era o Diego Rodrigues, sabia. Cara, tanta irregularidades, são tantas irregularidades na gestão, em todo mundo que envolve a família Braide, que sinceramente eu queria saber, cadê o Ministério Público? Isso aí eu queria saber. Cadê? Como é que o secretário admite que o contrato não pode ser rompido e fica por isso mesmo? Não pode ser rompido, eles vão fazer, a gente não pode fazer nada, só não dá para romper. E os vereadores criticaram muito ele porque ele passou o tempo todinho comparando a situação de São Luís com a capital do Piauí, Teresina, que vive um caos não só no sistema de transporte, mas que vive um caos em tudo, tanto que o prefeito à reeleição está com sua popularidade lá embaixo, porque existe uma gestão precária por parte dele. Só que aí os vereadores falam, por que não compara com Curitiba? Por que não compara com São Paulo? Não compara com bem aí, com Pernambuco? Enfim, é isso, pessoal. Poucas coisas a serem explicadas, aliás, muitas coisas para serem explicadas, poucas explicações, e quando vem aí com essas declarações vexatórias, complicadas, e para a gente ver, para quem 70% da população, vocês já sabem, segundo o secretário, vão ter que aguentar. O que os empresários tiverem que fazer, eles vão fazer, e a prefeitura não pode fazer absolutamente nada.